Romanos capítulo 5, verso 20, parte B. Diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Repita comigo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. João 1, 14 a 16. Leia aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós, repita comigo, todos nós. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Repita comigo, graça sobre graça. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, Pai querido, amado, é no precioso nome de Jesus que nós oramos essa noite, e com muita gratidão nós queremos te honrar. Mais do que te honrar com as nossas palavras, queremos te honrar com o nosso testemunho. Queremos te honrar com as nossas vidas. Queremos te honrar com o temor que há no nosso coração. Queremos te honrar com a alegria que o Senhor nos deu. Queremos te honrar com a palavra que o Senhor nos ensinou. Queremos te honrar, Senhor, e dizer que nós te amamos neste lugar. Queremos te dar graças, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Não há ninguém igual ao Senhor. Receba a nossa declaração de amor, nós te amamos neste lugar. Jesus amado, a ti também a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado porque o Senhor foi obediente ao Pai. E o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. E da mesma forma queremos te honrar, e te adorar, e te exaltar, e te glorificar, e sermos gratos a ti, pelo teu infinito amor. Receba a nossa declaração de amor. Nós te amamos, Senhor. Não podemos imaginar um dia sequer longe da sua presença. Não podemos imaginar um dia sequer longe dessa paz que emana do seu trono e que toma conta do nosso ser, independentemente das circunstâncias que passamos. Receba a nossa adoração, receba a nossa entrega, a nossa vida. E a ti, Espírito Santo, como somos dependentes do Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Mova-se livremente em nosso meio. Mova-se livremente para glorificar a Jesus, abrindo os olhos do nosso entendimento, ensinando-nos a palavra. Só o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode nos conduzir a toda a verdade. Ensina-nos porque temos fome. Sacia-nos porque temos sede. Nós precisamos tanto de ti. Mais uma vez eu quero me despir de toda a sabedoria humana. E quero clamar a ti, por favor, uma vez mais, ajuda-me. Hoje eu preciso mais do que ontem. Eu preciso de ti, porque essa palavra é maior do que eu e não há sabedoria humana para falar dela. Mas a sabedoria do alto faz toda a diferença. Por isso que meus irmãos aqui nessa igreja e todos os meus irmãos que estão assistindo pela internet, em nome de Jesus, que eles não ouçam a minha voz, que seja ouvida a tua voz, Espírito Santo, através da minha. Que isso possa fazer toda a diferença na vida de cada um. E eu oro, Senhor, para que tudo aqui seja para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos dizem: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estava vendo o testemunho do pastor Hamilton aqui. E hoje, na hora que eu estava meditando sobre graça e definindo em oração o que eu iria ministrar, eu comecei a lembrar do meu passado, pastor. E depois eu deitei um pouco para descansar e continuou vindo lembranças do meu passado em minha mente. Da onde Deus me tirou, as coisas que eu fiz.
com bebidas, assim como o pastor Hamilton e tantas outras coisas mais. Como que a misericórdia, a graça, o amor de Deus me envolveu e me tirou daquele lamaçal de pecado, daquele lugar de morte, daquele lugar terrível de perdição. Havia muito pecado na minha vida, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça foi maior do que o pecado que estava na minha vida. Assim foi com você também. Uma vez estava conversando com um pastor amigo, nosso líder, e ele estava na minha casa e ele disse assim: pensa num lugar de maior pecado nessa cidade. Pensa num lugar assim, tipo um prostíbulo. Eu falei, sim, pensei. Ele falou, o que mais tem lá? Eu falei, o que mais tem é pecado. Ele falou, não, o que tem mais é graça, só que eles não conseguem reconhecer a graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas os olhos daquelas pessoas estão fechados para a graça. Isso é comum no mundo, os olhos do mundo estão fechados para a graça, mas duro é quando os olhos da igreja estão fechados para a graça. Aqui é mais triste ainda. E essa graça está disponível para mim, essa graça está disponível para você. E nós vimos aqui no livro de João, no capítulo 1, que fala que nós temos recebido dele da sua plenitude, isso é uma outra ministração, e graça sobre graça. Você tem recebido dessa graça sobre graça, eu tenho recebido essa graça sobre graça. Que coisa tremenda, que verdade absoluta. Que maravilhosa graça nós temos recebido do Senhor. Precisamos dar uma resposta a ela. Nós já definimos aqui em outras ministrações sobre graça o que é graça. Então o mais comum de se definir sobre graça é favor e merecido. E realmente, graça é um favor e merecido, nós não merecíamos. Nós merecíamos a salvação? Não. Estávamos perdidos, não distantes de Deus, não por culpa de Deus, mas por culpa nossa mesmo. Mas essa graça nos alcançou, esse amor nos alcançou, essa misericórdia nos alcançou. Mas graça é também Deus capacitando o incapacitado. Ei, querido, primeiro Deus se manifestou para te salvar. Mas existe um propósito sobre a sua vida. Existe um chamado sobre a sua vida. Existe algo que Deus quer se manifestar na sua vida, que Deus quer usar você. E é Deus que te capacita. Não é na nossa capacitação. Nós não podemos fazer nada na sabedoria humana, na capacidade humana, na força do nosso braço. Em tudo, nós dependemos dele. Até para adorá-lo, nós dependemos dele. Então Deus, ele nos capacita. E isso também é a operação da graça. É Deus capacitando o incapacitado. Então graça é favor imerecido? É. Graça é Deus capacitando o incapacitado? É. E ele capacita o incapacitado até para o trabalho secular. E eu já dei testemunhos meus aqui, de quantas vezes peguei processo, não sabia o que fazer. Então comecei a orar em línguas. E adorar ao Senhor. E de repente do céu vinha a solução do problema. Já disse isso aqui várias vezes. Deus capacitando um pobre advogado que não sabia advogar. Sabe, queridos, Deus capacita o incapacitado. Deus nos capacita a ser pai, a ser esposa, as esposas ser esposa, a filhos ser filhos. É Deus capacitando o incapacitado para toda a obra e para toda a área. Mas graça é também um Deus que pode tudo, fazendo tudo para quem não pode fazer nada. Isso também é obra da graça. Eu sempre dei aqui exemplos, por exemplo, Daniel na cova dos leões. O que ele podia fazer lá, cheio de leões famintos? Não podia fazer nada, mas a graça de Deus entrou naquele lugar e guardou Daniel. Ele não podia fazer nada, mas Deus podia fazer tudo. Um Deus que pode tudo, fazendo tudo para quem não pode fazer nada. Isso também é obra da graça. Então o texto fala de graça sobre graça. Graça amontoada sobre graça. Graça e mais graça. Ou seja, favor imerecido
mais favor imerecido. Capacitação de Deus, mais capacitação de Deus. O Deus fazendo tudo para mim, ou seja, provisão, livramento, proteção, cuidado, zelo sobre graça. Ou seja, mais provisão, mais capacitação, mais zelo, mais cuidado, mais provisão. E isso se multiplicando todos os dias sobre as nossas vidas. Graça sobre graça. Que os nossos olhos sejam abertos hoje. Porque quando os nossos olhos são abertos, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando começamos a caminhar em Deus, entregamos a nossa vida para Jesus, nascemos de novo, agora começamos a caminhar em novidade de vida, agora então entregamos a nossa vida a Jesus e vamos para a igreja. Querido, não demora muito para ver que nós somos totalmente dependentes dessa graça. Dia a dia, nós somos dependentes dessa graça, porque na caminhada cristã muitas vezes erramos. Porque na caminhada cristã, muitas vezes falhamos. Muitas vezes pensamos até que a graça está se esgotando. Mas não. Fala para o seu vizinho, a graça nunca acaba. Pelo contrário, querida, Deus nos dá graça amontoado sobre graça. Graça e mais graça. E essa graça é suficiente para salvar o perdido, para ajudar o desamparado, para curar o enfermo, para dar água ao sedento, para ajudar o necessitado, para trazer refrigério ao desesperado, para abrir portas, para fechar portas também, para aplicar bálsamo nas feridas emocionais. Enfim, a graça é tudo que precisamos para todas as áreas das nossas vidas. Certa vez Deus disse para Moisés algo interessante, mas antes, Deus havia mandado Moisés ir ao Egito porque queria libertar o povo que estava escravizado. E eu imagino a cabeça de Moisés neste momento. Então Moisés fala assim, mas Senhor, olha, quando eu chegar lá aos filhos de Israel, quem que eu vou dizer para eles que me enviou? Então Deus fala para Moisés, olha, diga para eles que eu sou, te enviou. Jesus vem, agora caminhante na terra, e ele diz aos judeus, não credes que eu sou? Morrereis nos vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. João 8:24. Ele fala mais, quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. João 8:28. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. O que eu estou querendo dizer? E essas coisas Jesus disse para os judeus. Essas coisas também Ele está dizendo para nós. Mas traduzindo isso de uma forma bem simples para que nós possamos entender. O que você precisa? Jesus está falando, eu sou. Eu sou. Tudo que você precisa é reconhecer que eu sou a salvação. Eu sou a cura. Eu sou a libertação. Eu sou a provisão. Eu sou o milagre da sua vida. Eu sou a sua paz. Eu sou a solução dos seus problemas. Eu sou a fonte inesgotável de águas vivas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o autor e o consumador da sua fé. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou aquele que te ama e jamais vai te abandonar. Eu sou aquele que disse que estarei contigo todos os dias da sua vida. Nós precisamos crer nisso. Tudo isso e muito mais nós podemos receber pela graça. Queridos, eu tenho uma infinidade de versículos aqui sobre a graça. Então, eu não passei para ela colocar lá. Eu vou ler rapidamente o que diz alguns versículos. A palavra fala da grandeza dessa graça. Vamos lá. Se alguém é rápido para anotar, anota aí, depois você lê em casa. Em João 1,17, diz que a graça e a verdade vieram por Jesus. Em Atos 4,33, diz que essa graça é muito abundante. Em Atos 13,43, diz que devemos perseverar na graça. Em Atos 14:3 diz que devemos dar testemunho desta graça. Em Atos 15:11 diz que devemos crer através da graça. Em Atos 20:32 diz que fomos edificados pela graça.
Em Romanos 1,5 diz que recebemos graça para a obediência. Em Romanos 3,24 diz que somos justificados pela graça. Em Romanos 5,2 diz que temos acesso a essa graça, ela está disponível para você. Em Romanos 5,17 diz que temos uma abundância de graça. Em Romanos 5,21 diz que a graça pode reinar em nossas vidas para a justiça. Em Gálatas 1,6 diz que a graça nos chama. Fala para o seu vizinho, a graça de Deus está te chamando. Em Tito 3,7 diz que somos justificados pela graça. Em Hebreus 13,9 diz que a graça nos fortalece. Em 1 Pedro 1,2 diz que a graça é multiplicada. Em 2 Pedro 3,18 diz que devemos crescer na graça. O que eu vou dizer mais? Veja, 1 Coríntios 15,10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Ele fala, pela graça eu sou o que sou. Esse cara sozinho escreveu mais da metade do Novo Testamento. Esse cara teve uma revelação do alto que nenhum dos outros apóstolos teve. Esse cara, ele foi levado até o terceiro, os quartos céus. Eu não me lembro, até o terceiro, né? Até o terceiro céus. E teve revelações que não dava para ele contar do Messias. E ele fala, tudo isso foi por causa da graça. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Sabe por quê? Porque essa graça não foi vã na minha vida. Querido, o que estamos fazendo da graça? Ele pegou essa graça, ele não largou essa graça, ele multiplicou a graça, ele serviu na graça, ele amou a graça, ele se fortaleceu nessa graça. Ele não desprezou essa graça, ele não rejeitou essa graça. Essa graça não foi vã na vida dele. Então ele é o que ele foi o que ele foi. Querido, o apóstolo Paulo passou. Deus está levantando novos Paulos aqui. O tempo de Paulo já passou. O tempo agora é eu e você. Ele, ouça. O que Deus deu a Paulo que não deu a nós? Nada. Deus deu a Paulo a mesma nova natureza que Ele deu a mim e a você. O que faz diferença é o que Paulo fez com a nova natureza e o que nós estamos fazendo com a nova natureza. Paulo fala assim, essa nova natureza é uma graça e ela não foi em vão na minha vida, eu cuidei bem dela. 2 Coríntios 8,9, o próprio Paulo falando, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Fala por si, não preciso falar nada. Querido, a riqueza, a verdadeira riqueza está muito além do dinheiro. Não tem riqueza maior do que conhecer o seu Deus. De poder entrar na sala do trono. Prosperidade não é ter uma farta conta bancária. Prosperidade é não te faltar nada. Eu sempre digo aqui, eu não preciso ter uma casa na praia, eu vou na sua. Você paga o caseiro, você paga lá o condomínio, você paga o IPTU e eu usufruo. Prosperidade não é ter essas coisas. Prosperidade é não ter falta de nada. A maior riqueza é conhecer ao Senhor. Reis desse mundo daria todo o seu reinado, todo o seu castelo, digamos assim, para conhecer o que você conhece. A maior riqueza é conhecer o nosso Deus. O próprio Paulo falando em Efésios 1,7. Em quem temos a redenção pelo nosso sangue. Redenção dos nossos delitos. Redenção dos nossos litos de Jack, o que? Jack? Segundo a riqueza da sua graça. É isso daí. Ai, meu Deus, eu esqueço que está transmitindo isso. Segundo a riqueza da sua graça. Meu Deus, a redenção dos nossos delitos, por causa de um sangue puro que foi derramado. Que graça. Está disponível a você, Nina.
Vem cá, Lina, tem uma unção para você. E a palavra de Deus fala da grandeza dessa graça, que ela não tem fim. E eu quero destacar 5 benefícios que essa graça pode nos trazer. Eu quero falar de 5 benefícios, dentre muitos outros, desta graça. Primeiro, a graça é suficiente para salvar qualquer pecador. Diga isso para o seu vizinho, a graça é suficiente para salvar qualquer pecador. Querido, essa graça está disponível a todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Sabe, não importa quão difícil é ou foi a vida de uma pessoa, não importa o quão pecador, que tipo de pecados cometeu essa pessoa, a graça é suficiente para salvá-lo, está disponível para salvá-lo, está disponível para todos. Jesus disse assim, João 6,37, a parte B: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que vem a mim, disse Jesus. E o que vem a mim, a parte B: de modo nenhum o lançarei fora. Se formos a Jesus essa noite, de forma alguma Ele nos lançará fora. Ei, ouça, essa graça foi suficiente para a mulher samaritana naquele poço. Essa graça, ela foi suficiente para aquela mulher pega em adultério. Essa graça foi suficiente para Saulo, o grande perseguidor de cristãos, que se tornou Paulo. Essa graça foi suficiente para Zaqueu, o cobrador de impostos. Essa graça foi suficiente para salvar um carcereiro que cuidava de Paulo na prisão. Essa graça foi suficiente para salvar o pastor Hamilton. Essa graça foi suficiente para me salvar. Essa graça é suficiente para tocar e salvar a sua vida também. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, preta ou branca, oriental ou ocidental, se pensa que está salvo ou perdido, se tem educação nas melhores faculdades ou se não passou pela escola, não importa, querido, a classe social, não importa, essa graça está disponível para todos. Essa graça está disponível para mim, essa graça está disponível para você. Essa graça nos liberta, nos salva, nos transforma em pessoas muito melhores. Fala para o seu vizinho, a graça está disponível para você. Fala para ele, Jesus não desistiu de você. Essa graça é suficiente para te salvar. Segundo, essa graça é suficiente para guardar os que são salvos. Essa graça não só nos salva, mas também nos guarda. Coisa linda, né, Lilian? O apóstolo Paulo disse, em Efésios 2,8: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça somos salvos, mas não somos apenas salvos, também somos guardados. E como somos guardados? De 2 formas, pelo menos. Tem mais formas, mas vamos ser objetivos aqui. Pelo menos 2 formas. Somos guardados no sentido de sermos alertados, orientados. Existe um momento na nossa vida, nós que nascemos de novo, ninguém pode falar que isso não acontece. Antes de fazer algo,
que não é certo, tem uma luzinha que acende aqui dentro. Aquela luz amarela de atenção acende. O Espírito Santo sempre fala no nosso coração: não vai por aí, não faz isso. Se nós não dermos ouvido a essa voz, nós fazemos coisas erradas. Mas dentro de nós, aquela luz, ela acende. Judas, no verso 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, proteger, guardar de tropeçar, e apresentar-vos ante sua glória imaculados e jubilosos. Ou seja, Ele nos guarda de tropeçar para que nós sejamos apresentados a eles, imaculados, santos, lavados, remidos, puros. Veja, antes de fazermos algo que é contrário à palavra, nós nunca poderemos falar para Jesus no dia do julgamento: eu não sabia, por isso que eu fiz. Sabia. Sabia porque aquela luz acende aqui dentro. Isso é obra da graça, para nos guardar, para nos proteger. O B, guardados no sentido de serem protegidos. O primeiro é guardados para ser alertados. O segundo, para ser protegidos. Onde eu vejo isso? João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Quantas ovelhas de Cristo nós temos aqui? Então fala: eu jamais vou perecer. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Querido, quando conhecemos esse Deus, essa graça, essa nova vida em Jesus, e perseveramos nela, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos tirar da sua presença. Nada pode nos destruir. Salmo 59, 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido meu alto refúgio e proteção no dia da angústia. Aleluia. Salmo 91, 7. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu não lembro o nome da pessoa, não sei se essa pessoa é viva, mas quando lembram daquele massacre chamado Massacre do Carandiru, quem lembra, levanta a mão bem alto. Foi uma coisa tão terrível, né? E eu vi um testemunho de uma pessoa que era um ex-presidiário, e a mãe, crente, orava, e ele estava lendo este versículo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. E ele estava declarando isso. Foi quando aconteceu aquela rebelião e aconteceu tudo aquilo. E pessoas foram mortas e caíram em cima dele. E ele estava todo ensanguentado, não por sangue dele, mas de outras pessoas. Todos ali morreram, menos ele. Caíram vários do seu lado. Ele não foi atingido. Primeiro, que ele entregou a vida para Jesus. E mesmo lá dentro estava protegido. Segundo, ele tinha alguém que intercedia por ele. Sabe, queridos, isso enche meu coração de alegria. O que é que diz a palavra? Romanos 8. Romanos 8, verso 31 a 39. Essa palavra, meu Deus, isso marca a vida da gente. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ouça isso. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia.
Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala para o seu vizinho com fé: a graça de Deus é suficiente para nos manter salvos e protegidos nele. Terceiro, a graça é suficiente para levantar qualquer homem, qualquer mulher que caiu. Ah, não, você pode dar um glória a Deus melhor. A graça é suficiente para nos salvar. A graça é suficiente para nos proteger. Mas sabe, na caminhada cristã erramos, falhamos, tomamos decisões erradas, nos afastamos muitas vezes dessa graça. Fizemos escolhas erradas às vezes. Às vezes nos afastamos de Deus, nos separamos da graça. Caímos. O homem pode até cair, mas Deus vai levantar. Coloca para mim Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A Bíblia fala de um jovem que chegou ao trono da graça para buscar socorro. A Bíblia fala em Lucas 15 a parábola do filho pródigo. Pena que eu não tenho tempo para falar um pouco sobre ela. Mas quando nós falarmos sobre plenitude, então falaremos a plenitude em cima da parábola do filho pródigo. Veja, esse menino quis a sua herança e foi viver de forma dissoluta. Gastou a sua herança com meretrizes, com uns litros de Jack Daniels, sei como fala isso. Bebeu e aprontou. Na época ele era amigo do Fábio, inclusive. Eu tinha que pegar alguém. E a Bíblia fala que ele viveu dissolutamente. E gastou tudo. E ele chegou ao ponto que ele estava num chiqueiro comendo lavagem de porcos. E ele lembrou então, os trabalhadores do meu pai estão em situação muito melhor do que eu, comem muito melhor do que eu. Mas o que eu quero destacar aqui, antes de pegar a sua herança, e mesmo quando pegou a sua herança, ele era filho. Quando ele estava fora no pecado, ele continuou sendo filho. Ele não deixou de ser filho. E no final, ele voltou para casa, ao trono da graça. E foi recebido como filho. Graça sobre graça. A graça fez dele um filho, a graça manteve ele como filho, a graça trouxe ele de volta e o levantou dentre os mortos como filho. Não importa quão longe você possa estar neste momento. Às vezes você está vindo nos cultos, mas está longe de Deus. Às vezes nem força para vir nos cultos você está tendo mais. Querido, a graça está aqui para te fortalecer. A graça está aqui para te levantar. Não importa o tanto que você caiu, não importa o tanto que você fez, a graça tem o poder de levantar o caído. Graça sobre graça. Sabe, muitos hoje ao redor do mundo são como os irmãos do filho pródigo. Acha que a graça é seletiva, só para uns. A graça não é seletiva, ela é para todos. Ela é suficiente para levantar qualquer um que caiu. A decisão não é de Deus, a decisão é de quem caiu. Sabe, não permita que o diabo te mantenha no chiqueiro espiritual.
numa lavagem de mente, de pensamento, num lamaçal de pecado. Volte para o Pai. A graça está aqui disponível. Aqui neste lugar hoje. Através dessa transmissão hoje. Tem graça sobre graça. Para alcançar a sua vida. Para tocar a sua vida. Para restaurar a sua vida. Porque o Senhor te ama e não se esqueceu de você. A graça é suficiente para tudo que você... Ela é tudo que você precisa. Aquele filho... Ele não conseguia entender com a sua mente como aquela roupa nova estava sendo vestida sobre ele, sobre o seu corpo marcado pelo pecado. Mas eu creio que o Pai chamou ele do lado e sussurrou: isto é graça sobre graça. Eu creio que aquele menino não conseguia entender aquele anel sendo colocado no seu dedo sujo. Mas eu penso que o Pai o sussurrou nos seus ouvidos: isto é graça sobre graça, restaurando a sua autoridade. Eu penso que ele não conseguia entender. Quando eu falo de roupa, eu estou falando de lavar para uma santidade. Quando eu falo de anel, nós estamos falando de uma nova autoridade. E quando nós falamos de umas sandálias novas nos pés, ele não conseguia entender como que o seu pé sujo, calejado, de uma vida no pecado, agora podia estar sendo calçada com um calçado novo. Mas eu creio que o Pai falou no ouvido dele: isto é graça sobre graça, para que você possa voltar a andar em novidade de vida. Ei, que igreja, por favor, não ouça o grito do diabo, ouça o sussurro do Pai. Não ouça o grito do irmão do filho pródigo, ouça o sussurro do Pai: filho, eu te amo. Fala para o seu vizinho: a graça é suficiente para te levantar e mudar todas as suas circunstâncias. Quatro, a graça é suficiente para superarmos os momentos difíceis das nossas vidas. Uau! Jesus falou: nessa terra, neste mundo, né, vocês vão ter aflições. Então, o momento difícil virá. Se não veio sobre a sua vida, calma, fica tranquilo, você está com a sua senha na mão, vai chegar. Mas há uma graça para te dar vitória. Há uma graça para te ajudar. E você vai crescer com isso. Exemplo disso, Paulo. Paulo passou por momentos difíceis. Lutas internas, perseguições, açoites, pedrada, naufrágio. Eu fico imaginando se eu ganhasse uma passagem para um iate. Iate não, para um navio de cruzeiro. E de repente eu estou lá na fila do embarque, eu olho quem está lá, o irmão Paulo. Na hora eu vou me lembrar do pastor Hamilton. Pastor Hamilton, eu vou passar o meu bilhete de embarque para você. Esse navio não vai chegar do outro lado. Aonde Paulo entrou, o navio afundou, irmãos. Mas a graça de Deus era sobre ele. Ninguém se perdia. Dificuldades vieram sobre ele. Pauladas, pedradas, açoites, perseguições. Chegou um momento que ele buscou o Senhor 3 vezes. Olha, Senhor, afasta de mim isso. Tira esse espinho da minha carne. Me livra desse espinho. Sabe, eu penso que ele estava desesperado num momento desse. Ou agoniado, né? Mas o Senhor responde para ele. Se eu não me engano, é o versículo 9 do capítulo 12. Em 2 Coríntios, eu acho que é isso. O Senhor responde para ele assim: a minha graça te basta. No momento mais difícil que Paulo estava passando, um tsunami veio sobre a vida de Paulo. E Deus fala para ele: a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça é suficiente para que você possa vencer todos esses obstáculos, para que você possa superar todas as perseguições, para que você possa aguentar todas essas pedradas, para que você possa crescer apesar de todas essas lutas. Ei, querido, trazendo para nós, nem sempre as coisas saem do jeito que nós queremos. Trazendo para nós, queridos, às vezes as lágrimas podem molhar o nosso travesseiro.
trazendo para nós, às vezes, um momento tão difícil que nós não vemos nem o túnel, como eu já disse, e muito menos a luz do fundo do túnel. Muitas vezes o nosso coração, sim, se aflige. Muitas vezes podemos estar até sufocados. Pensamos que não tem saída, passamos por momentos difíceis, seja na finança, seja no trabalho, seja na família, mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje o Senhor disse para mim e para você: não importa essa circunstância, a minha graça te basta para que você possa vencer este momento. A minha graça é suficiente para que você possa vencer este momento. Esta graça nunca vai te deixar. Esta graça nunca vai te abandonar. Repita comigo: a graça do Senhor me basta. E essa graça está sendo manifestada neste lugar. E daqui a pouco nós vamos orar por esta graça. Para que você possa romper, apesar dessas lutas todas. Quinto e último benefício que eu quero destacar: a graça é suficiente para te ajudar a fazer qualquer trabalho que Deus te comissionou a fazer. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Há um propósito na sua vida, como eu disse no início da ministração. Há um chamado sobre a sua vida. E Deus ele não chama nenhum capacitado, Ele capacita aquele que Ele chama. Muitas vezes, para cumprir o chamado, ficamos sozinhos. Mas confie na graça. Muitas vezes, para cumprir o chamado, ninguém nos entende. Mas confie na graça. Muitas vezes, para cumprir o chamado, somos perseguidos. Mas confie na graça. Muitas vezes, para cumprir o chamado, todo mundo começa a contar mentiras acerca de nós. Levantar falsos testemunhos, invencionices. Confie na graça. Muitas vezes, para cumprir o chamado, querido, nós temos medo e achamos que somos incapazes, que não temos forças. Amado, amada, confie na graça. Seja qual for o seu chamado, seja qual for o preço desse chamado, confie na graça. Fala para o seu vizinho: Deus vai te ajudar. Apenas tenha coragem e bom ânimo. Hoje o Senhor está falando para alguns aqui: volte ao trabalho e confie na graça. Hoje o Senhor está falando aqui: a minha graça é suficiente para te capacitar. Não corta ainda não, concluindo, fique em pé, equipe de louvor, vem para cá. Espera um pouquinho. Fique em pé para pensar que vai acabar logo. Só para aparecer que está acabando. João 1,16 que nós lemos. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Graça amontoada, graça e mais graça, graça multiplicada. Esta graça está aqui hoje. Talvez eu estou falando para pessoas que não têm certeza de salvação. Talvez você que está me assistindo não tenha certeza da sua salvação. Mas Jesus entregou a vida dele para nos salvar. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça está manifestada aqui hoje para te salvar. Essa graça está aqui para te guardar. Talvez você tenha sido tentado a pecar, a retroceder, a desistir. Existe uma graça aqui hoje para te fortalecer, para que você continue. Essa graça está aqui para te levantar. Talvez esteja falando para pessoas que caiu, falhou, pecou, desistiu. Mas essa graça está aqui para dar mais uma chance. Essa graça está aqui para fortalecer você numa caminhada cristã. Talvez você está fraco, abatido, em lutas, dificuldades. Mas há uma graça neste lugar. E essa graça está aqui para te chamar e te dizer: eu te ajudo nesse chamado. Eu te ajudo nesta vocação.
Talvez eu esteja falando para pessoas que sabem que tem um chamado, mas está inseguro, não sabe como vai ser, está com medo. Confie na graça. Essa graça está aqui também para curar feridas, internas e externas. Essa graça está aqui também para suprir necessidades, sejam elas quais forem. E ela está aqui para dar direção à sua vida. Enfim, existe uma graça aqui para perdão de pecados. Se você precisa consertar a sua vida, este é o momento. Este é o momento. Eu não sei qual a sua necessidade hoje, mas eu sei o que o Senhor diz na sua palavra. E eu quero repetir aqui, por favor, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna? Qual é o momento oportuno? É já. É agora. É este momento. O que você está passando? O que você está necessitando? Este é o momento oportuno. Precisa de salvação, precisa ser guardado, fortalecido, levantado novamente, capacitado. Este é o momento oportuno. A graça está aqui para tocar a sua vida. Feche os teus olhos. Adore a